Hoje a gente vai conversar sobre um problema que tem se tornado cada vez mais comum. Pessoas usando a Bíblia para dizer aquilo que ela nunca disse. E muitas vezes isso é feito em nome de Deus, com versículos verdadeiros, mas completamente fora do contexto. Afinal, as maiores distorções não nascem de mentiras evidentes, mas de meias verdades. Basta isolar um versículo, ignorar seu contexto e transformá-lo em uma promessa ou princípio que Deus nunca estabeleceu. E isso é ainda mais perigoso porque soa bíblico. Nosso objetivo aqui não é atacar pessoas nem fazer uma lista de heresias, mas a gente quer refletir sobre uma questão: por que mensagens que distorcem as Escrituras fazem tanto sucesso? E mais importante, como podemos aprender a distinguir a voz de Deus das interpretações que apenas usam a Bíblia como pretexto para defender interesses humanos? Então fica aí com a gente, porque esse é um assunto que diz respeito a todos aqueles que desejam conhecer a palavra de Deus com fidelidade. Eu sou Rodrigo Oliveira e o discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado. É saber a diferença entre o certo e o quase certo. Frase aí de Charles Spurgeon. Eu sou Daniel Oliveira e nós estamos vivendo dias em que muitos abrem a Bíblia procurando confirmação para os seus desejos, mas poucos abrem a Bíblia para serem confrontados pela verdade de Deus. E eu sou o Chico Gabriel e agora sim o meu microfone está funcionando. Muito bom, muito bom. É uma frase aí que vai acrescentar muito aí a galera vai ficar assim, deve ter alguma coisa por trás disso aí, né? E você vai me obrigar a colocar o seu erro de microfone aí no ar. Agora eu não posso mais tirar na edição, senão não vai fazer o menor sentido. Galera, há mais de 10 anos atrás, a gente lançou um episódio aí chamado Não Tá na Bíblia. Foi o RP16, foi ao ar em 20 de dezembro de 2015. E nesse episódio específico aí, a gente falou sobre frases de efeito que são atribuídas à Bíblia, né? Mas na verdade nunca estiveram lá. Aquelas frasezinhas, tipo assim, por exemplo, Jesus é o médico dos médicos, né? Parece muito bíblica, mas não tá lá, né? De repente faz até um sentido e tal. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? E, cara, eu reouvi esse programa pra gente poder gravar isso aqui, porque a gente ia pegar mais ou menos na mesma temática, né? Vamos dizer assim, embora a gente vá tentar evoluir. Mas eu percebo assim que talvez a gente fosse mais ingênuo naquela época. E a gente, quando foi tratar de coisas que não estavam na Bíblia, mas que eram tratadas como coisas bíblicas e tal, a gente acabou pegando coisas assim bem até engraçadinhas, assim, o programa tem uma vibe assim mais divertida e tal. Mas eu não sei se a coisa já era ruim naquela época que a gente não enxergava ou se a coisa piorou muito de lá para cá. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse tema. E para conversar eu queria saber de vocês aí, que existe muita coisa antibíblica sendo pregada nos nossos dias no meio evangélico, isso é fato, né? Todo mundo sabe. Mas por que uma mentira misturada com a verdade é tão convincente? Fala aí, Chico, o que você pensa? Bom, assim, tentando ser bem direto, eu acho que... Acho não, né? Grande parte disso tem vários motivos, várias outras razões, mas grande parte porque essa pseudo-verdade, né, que mesmo pode estar baseado ali dentro da Bíblia, alguém tem a sua interpretação, ela vai de encontro com o anseio de alguns corações. Então, aquilo que as pessoas esperam ouvir é aquilo que está sendo dito para elas. Então, para ela é muito mais fácil dela aceitar aquilo que é mais confortável do que aquilo que confronta muitas vezes, né? E a pessoa que está assim, querendo manipular com isso, ela vai procurar seu nicho, né? Exatamente. Ela, tipo assim, o que essa galera gosta, né? O que dá retorno, né? O que dá dinheiro, o que dá público, né? Você vê que hoje, em época de redes sociais, aí tem gente fazendo os maiores absurdos porque aquilo vai dar like, aquilo vai dar visualização, aquilo vai dar seguidor, né? E essa lógica é muito usada no meio evangélico também atualmente, né? Talvez seja por isso, talvez você esteja certo, Chico. No final do programa aí a gente vai chegar a uma conclusão se você está certo ou está errado. E não é nem questão de dizer que a Bíblia é só confronto, sabe? Porque existe uma máxima também que o pessoal fica falando, não, que se não te confronta, não é Deus que está falando, sabe? Tem isso também. Porque a própria Bíblia tem muitas palavras de conforto, mas ela não conforta enquanto você está numa situação errada.
tá? Ela vai te confortar quando há uma necessidade de um conforto, e Deus vem com a palavra dele para exatamente isso. O Espírito Santo, ele é consolador, né? E então um dos trabalhos dele é nos consolar. É isso que ele foi incumbido. Agora, em grande parte, a pessoa quer ser ninada, ela quer ser afagada, mesmo quando ela está agindo erradamente. Às vezes eu vejo o meu filho, o menorzinho, tem 2 anos e meio e tal. Aí se eu faço alguma repreensão, ele está fazendo alguma coisa errada, aprontando alguma coisa aqui, aí ele corre para a mãe dele. Uhum. Aí ele sai, mãe, mãe, e tal, né? Aí a mãe dele repreende ele, porque sabe que ele estava fazendo alguma coisa errada, aí ele vai no irmão. Ai, Pedro, 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 sabe? Ele sempre vai procurar alguém que valide aquilo que ele estava fazendo errado. E se ele não encontra, né? Ele acaba ficando das duas uma. Ou ele fica inconsolável, ou ele fica, sabe, ele se toca de que realmente eu estava fazendo alguma coisa errada e isso não é aceitável, né? Então, muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas têm buscado a validação do seu próprio erro. E isso, ainda mais em épocas de internet, isso tem se tornado muito fácil de se encontrar, né? Porque sempre vai ter uma palavra que, que valide aquilo que você está pensando. Sempre vai ter um pensamento igual ao seu que valide aquilo que você está, da maneira que você está agindo, né? E essa é uma questão dos próprios algoritmos, né? Que ele vai te juntar com aquilo que é Uhum. igual, né? E acaba gerando essas distorções, mesmo bíblicas, né? Que a gente fala. E você, Daniel, o que você pensa aí, cara? Você concorda que as maiores distorções elas surgem não usando, não inventando novos textos, né, bíblicos, mas na verdade pegando o versículo verdadeiro e tirando de contexto? Como é que você pensa aí? Então, Rodrigo, a gente tem que pensar que a gente vive hoje num mundo de imediatismo, né? As pessoas, elas têm as suas necessidades e, de certa forma, a igreja, né, e a pessoa de Cristo se tornou um meio, né, de eu resolver o meu problema, né? Só que a Escritura, né, ela nos revela que Deus está realmente preocupado com a nossa vida pessoal, né, mesmo com as nossas conquistas, com os nossos problemas. Só que a solução que a Escritura nos dá, ela é muito mais profunda e muito mais abrangente. O que as pessoas querem é uma receita de bolo. Elas querem algo rápido para resolver o problema dela de agora, de imediato, e acabou. Uhum. É tipo assim, é Jesus para consumo rápido. É como se Jesus fosse o médico da UPA, né? Ou como se Jesus fosse um advogado criminalista para eu ganhar uma causa na justiça e coisas do tipo. Só que, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente sabe que Deus, claro, a prioridade da palavra de Deus é a nossa salvação e a nossa regeneração. Mas os outros princípios que a Bíblia traz para a gente, ela vai abordar os outros conteúdos da nossa vida, né? A Bíblia, ela nos trata em todos os relacionamentos. Ela me ensina como ser pai, ela me ensina como ser filho, ela me ensina como ser pastor, ela me ensina como ser líder, ela me ensina como ser patrão, ela me ensina como ser empregado, ela me ensina como me relacionar com a pessoa que está de boa comigo, a como me relacionar com aquele que assume uma figura de um inimigo temporal, né, na minha vida. Então, a Escritura exige um preço. Um preço do quê? Da sujeição, da submissão, de eu me submeter ao ensinamento daquilo que Deus me ensina como um corpo, como algo completo para a minha vida. Só que as pessoas não querem isso. Elas querem uma resposta rápida para resolver um problema rápido. Elas não querem passar pelo processo da transformação, pelo processo daquilo que a gente chama o processo da disciplina ou o processo do discipulado. É diferente eu passar por um processo onde Deus me transforma, onde Deus me corrige, onde o estudo bíblico me faz entender certas áreas da minha vida à luz da vida de personagens bíblicos, que eu devo aplicar ou corrigir certas atitudes. Isso vai cobrar um preço, vai cobrar uma demanda, e as pessoas não querem isso. Então é muito mais fácil eu pegar um texto, criar uma receita mágica,
uma palavra mágica que eu decreto, que eu falo, que eu digo e eu saio do culto e meu problema está resolvido. E como o Chico falou, a gente está vivendo hoje numa época de internet, de consumo, de busca de like e dislike. As pessoas, até a gente fala, certos líderes acabaram se vendendo por causa disso. Pela aprovação, pelo número de seguidores, ele adequa o discurso dele para algo, para um público consumir. Não porque ele está preocupado em passar uma teologia bíblica contundente, sólida, né? Como diz o apóstolo Paulo, um alimento sólido que vai produzir uma transformação completa na vida do ser humano. É mais fácil eu ficar dando aquelas doses homeopáticas para a pessoa resolver o problema dela temporal. E aí as pessoas vivem desse consumo. E aí elas caçam esse tipo de líder. Elas vão caçar esse tipo de pastor, vão caçar um tipo específico de pregação, vão caçar um tipo específico de louvor e vai viver nisso. Nós vivemos numa geração, por exemplo, a geração que nasceu nos anos 80 e viveu os anos 90 e o começo dos anos 2000, e principalmente essa geração que nasceu de 2000 para cá, é uma geração que a teologia que ela conhece é uma teologia de música. Inclusive, a gente gravou um episódio sobre isso, né? Teologia formada por grupos de louvor. Tudo que ela sabe é o que o compositor escreveu. E a gente, quando que tem conhecimento bíblico, a gente vê que algumas músicas se perdem, passam bem distante da mensagem que a Bíblia tem. E aí você tem uma pessoa que não lê a Bíblia, né, que não estuda, que não senta para ler um comentário, ou não senta para ver um sermão expositivo, e ela só vive se alimentando do que aquela música diz. E aí ela não entende a história dos personagens, o contexto bíblico, a missão, qual era o propósito que Deus tinha com a vida daquelas pessoas, e pega aquele ponto isolado do texto, ou ponto isolado da vida daquela da história bíblica daquele personagem, e aplica para si mesmo como se fosse uma solução prática. E a gente vai ver que não é assim. Então, isso eu acho que é uma coisa bem... O que acontece muito, sempre aconteceu na verdade, né? Mas eu acho que isso, como o Daniel falou, se intensificou, acho que muito mais nos últimos tempos, que é exatamente as pessoas se preocuparem com coisinhas isoladas para validar aquilo que ela quer validar, né? Então, a Bíblia, ela não se diz em apenas um versículo. É claro que um versículo diz muita coisa, mas ele não se diz apenas nele. Tem todo um contexto que precisa ser interpretado, que precisa ser analisado para poder validar aquele versículo. Senão você fica com muito, tipo, coisa, sei lá, tudo posso naquele que fortalece, que as pessoas acham que é uma pílula de energia para as pessoas. Eu tudo posso porque Deus está comigo. E não é bem assim a coisa. Paulo só disse isso porque realmente ele passou por situações em que ele estava bem, ele passou por situações em que ele estava mal, e chegando naquele ponto da vida dele, ele fala: eu pude passar por tudo isso porque eu tenho aquele que me fortalece. Então, quando você interpreta dessa maneira, você sabe que o versículo só pode parecer uma coisa, mas se você observar todo o contexto, não é exatamente aquilo que diz. E uma falha muito grande é exatamente essa. Não é. Às vezes a gente fala da mentira em si, mas a meia-verdade ela acaba sendo tão prejudicial ou mais prejudicial ainda. Porque a meia-verdade ela vem mascarada de verdade. A mentira é quando você analisa ela e fala, é mentira, você já descarta. Mas a meia-verdade, ela fica num meio ali que você fica, eu acredito, porque se ela é confortável para mim, eu tendo a acreditar. E aquela coisa, né? O Satanás, ele nunca teve problema em citar a Bíblia, né? Mas ele sempre quis dar o contexto dele. E essa é uma coisa que a gente tem que observar muito, assim, né? Quando ele chegou para Jesus ali, ele falou, pega esse pão, pega essa pedra aqui e transforma em pão. A Bíblia diz isso. Você não é o filho de Deus? Salta daqui, os anjos vão te proteger. E ele estava citando versículos bíblicos. Agora, em que contexto? Era realmente muito duvidoso. Totalmente fora daquilo que era analisável. Totalmente fora. Ô Chico, e uma coisa interessante é que a meia-verdade nem sempre significa que você capou alguma coisa do texto. Às vezes só a falta do contexto que já está lá, né? Só o versículo isolado, ele pode dar uma impressão
não é uma impressão errada, mas ele pode ser usado para se pregar alguma coisa que não está certo. Um clássico desses é Deus é amor. Né? Toda a história da criação, ela está ancorada no amor de Deus pela gente. Né? Mas a questão é que o ser humano, ele enxerga, o parâmetro de amor dele é diferente do nosso. E aí pode ser usado de qualquer forma. E aí a gente tem nos nossos dias hoje algumas denominações, poucas, mas existem, em que comportamentos que eram tidos como pecaminosos biblicamente se passa por cima, e aí você monta uma igreja para determinado nicho com base no amor de Deus. Porque se Deus é amor, então Deus permite isso. Se Deus é amor, então a gente pode agir dessa forma. Quando, se a gente fosse pegar o contexto mais amplo, veria que não. Né? Que a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que ele é a perfeição, a plenitude do amor. Mas no mesmo nível dessa perfeição, dessa plenitude de amor, está a plenitude de justiça. Uhum. E de santidade. Entende? E Deus não aceita o pecado, ou não acolhe o pecado, ou não suporta o pecado por causa do amor dele. A Bíblia diz que ele vai punir o pecado. Ele vai punir o pecador que não se arrepender, que não entregar sua vida, que não confiar na obra salvadora de Cristo. Né? Então, assim, eu lembro que alguém disse certa vez, não sei se a frase é exatamente assim, mas a ideia é essa, de que texto sem contexto é pretexto para heresia. Sim, sim. Essa frase é antiga. Eu vi isso em algum lugar e faz total sentido. Tá na Bíblia? É. Inclusive, eu quero até citar um versículo aqui que está em 2 Pedro 3,16. Tá? Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ou seja, ele está falando aqui exatamente sobre isso, que às vezes parece o que a gente vê hoje, essa facilidade que a internet tem de você procurar aquilo que você quer, e que estudar a Bíblia, entender o contexto e tudo, o que ela quer realmente dizer, não é tão simples, não é tão fácil. Você não vai ler um versículo e deduzir tudo qual era todo o plano de salvação. Não é bem isso. Né? Isso demanda um tempo, demanda um trabalho de estudo. E quando eu falo isso, não é que Deus ele privilegia o esforço. Não é bem só, não é isso. Muito pelo contrário, né? Porque tudo vem de Deus. E essa própria vontade tem que partir de nós de querer entender a palavra de Deus. Tá? Eu não posso me contentar com um versículo que me diz algo. Eu quero saber mais sobre aquilo. Eu penso em, por exemplo, quando Paulo estava lá pregando em Bereia, né? E que era Paulo que estava pregando ali, e os membros daquela igreja contestavam a pregação de Paulo, de acordo com a palavra. Então eles verificavam se aquilo que Paulo estava dizendo tinha significado na palavra e tinha verdade na palavra, porque eles não queriam engolir qualquer coisa. E muitas vezes o que as pessoas têm feito hoje é isso, aceitar exatamente tudo que vem, tá? Porque eu prefiro que outro vá lá e faça todo o trabalho por mim e me entregue pronto. Isso seja por pregação, isso seja por música, isso seja por vídeo de internet. Eu quero que as pessoas façam todo esse trabalho que eu não quero fazer e me entregue pronto aquilo que eu quero e eu vejo se é bom ou se é ruim para mim. Tá? Não, eu não vou validar isso de acordo com a Bíblia, eu vou validar isso de acordo com o meu coração. E aí entra aquela coisa que a Bíblia também fala, que o coração do homem ele é enganoso. Então, se você ficar apenas se julgando aquilo que você ouve pelo seu próprio coração, de se dizer, isso é bom, isso é ruim, aí você vai ver que você pode estar indo para um caminho de perdição. Eu ouvi um cristão certa vez dizer assim, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz. E, cara, isso é uma mensagem totalmente antibíblica. Mas é uma mensagem boa. Quem não quer ser feliz? Né? Quem não quer ter suas coisas tudo direitinho, sua família bem, saúde e tal? Tudo isso traz uma certa felicidade para o ser humano. Né? Então, assim, o meio cristão ele está permeado dessas lógicas, cara.
entendeu? De que o divino me ama tanto, então ele vai fazer tudo por mim, né? E se eu buscar mais, ele vai me atender melhor. Se eu for fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, na minha frequência ao culto, né? Então Deus, mesmo que a gente não diga isso publicamente, mas essa lógica está entranhada na nossa cabeça, essa lógica religiosa. O sentimento está ali, né? Cara. Você vê que em religiões diversas aí, às vezes a pessoa nem segue aquela religião, mas ele vai lá e faz uma oferenda, ou ele leva... Cara, isso acontece até em igreja evangélica, tá? Você vai levar uma oferenda em forma de notas de R$100, mas é uma oferenda, cara. Você só não vai fazer ele na esquina. Eu não estou falando de dízimo, não, tá? Estou falando de oferta, de quem faz isso de coração, como a Bíblia ensina, não. Estou falando daquele que faz para barganhar com Deus. Né? Então, assim, se já essa lógica permeada no meio cristão, cara, então é um prato cheio para aquele que quer enganar e arrancar dinheiro do povo, né? Só uma observação sobre o texto ali de Paulo pregando e os irmãos de Bereia. O texto ali do capítulo, os irmãos de Bereia são considerados mais nobres, não somente porque eles avaliaram a pregação de Paulo, mas vendo que o que Paulo pregava era a verdade bíblica, eles aceitaram e receberam. Porque também tem um contraste com os judeus da outra cidade, que quando Paulo pregou, rejeitaram e juntaram uma turma para resistir à pregação de Paulo. Que ele fala que pegou um bando o texto lá está mais ou menos assim, como se fosse vadios, né? Uma galera para fazer baderna para interromper a pregação de Paulo. Então, os bereanos, eles não foram somente elogiados porque examinaram as escrituras, mas porque também receberam a pregação de Paulo, confirmando que ela era verdade. Diferente dos outros que receberam a mesma pregação de Paulo, ela era verdade. Qual foi o posicionamento deles? Eles resistiram. Exato. Então, a gente traz para o nosso tempo, a gente está vivendo essa realidade. A gente está cheio de... A gente está falando que tem música ruim, que tem pastor ruim, né? Pastor mal intencionado, né? Melhor modo de dizer. A gente... Tem ruim também. Tem ruim bem intencionado. Né? Tem ruim bem intencionado. Exato. Então, só que existe uma grande gama de pessoas capacitadas. Existem louvores cristocêntricos que expressam uma adoração e uma gratidão pelo sacrifício de Deus, e existem pastores e pregadores na internet que estão realmente compromissados com a palavra de Deus. E aí eu pergunto, há interesse de assistir ou de consumir esse tipo de conteúdo? Porque não adianta a gente, tão bonitinho, os irmãos de Bereia examinaram o apóstolo Paulo. Tá, e você? Cadê a sua iniciativa de caçar um material bom? Né? A gente sempre às vezes termina aqui os podcasts fazendo indicação e a pergunta às vezes fica, você foi atrás, você procurou, você assistiu o vídeo, né? O Rodrigo, eu lembro que o Rodrigo ele botou no status dele, ele não mandou nem para ninguém, assim, específico, ele botou no status dele, eu fui assistir o sermão, eu fiquei assim, caraca, que sermão fantástico. Assim, fiquei aquele do pastor, aquele pastor da igreja de Brasília, que ele pregou na Consciência Cristã, Antônio, esqueci o nome dele agora. Lembro. Acho que ele prega sobre Israel, quando a arca de Deus é roubada. Então, tipo assim, eu conheço o Rodrigo, sei que o Rodrigo faz indicações boas, fui lá, sentei e fui assistir. Às vezes eu pergunto, às vezes você indica, você manda o vídeo para a pessoa, e cadê a resposta? Né? Aí a pessoa fica, poxa, queria tanto ouvir uma coisa boa, e não, parece que fica repetindo o ciclo de consumir a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, não consegue vencer o empecilho de ir para um algo mais além, mais profundo, né? Vai ouvir, de dar o passo, pode ser uma pregação, e aí amanhã isso vai mudando a sua rotina. A gente gravou um podcast chamado O Povo do Livro que Não Leu o Livro. Não vou lembrar de cabeça agora qual é o RP, mas é lá dos primórdios do RP. O RP já tem 11 anos no ar. 12 anos no ar, se não me engano. Vai fazer 12 anos no ar. E a gente, cara, em muitos programas a gente bate nessa tecla de que o povo cristão peca porque não lê a Bíblia, cara. Porque não conhece a Bíblia, porque não lê a Bíblia. E hoje não é só a questão da leitura bíblica em si. A gente tem material farto disponível na internet, material bom, né? E a gente tem pessoas que têm conhecimento para recomendar material bom. Mas aí, cara, depende de você que está ouvindo a gente precisa partir de você. Esse desejo de conhecer mais a Deus
Porque o prejuízo é muito grande, cara. É muito grande quando você não conhece nada, você só vai por aquilo que você ouve. Se você estiver num ajuntamento, numa igreja sadia, cara, levanta a mão pro céu que você ainda está num bom caminho. Agora, cara, se você não tiver, talvez você não saiba não tenha condição de diferenciar. Porque você não conhece. E aí o que se fala em cima do púlpito deve ser palavra de Deus, né? E isso eu acho que é um desperdício, sabe? O verdadeiro cristão que abre mão disso, de tudo que tem disponível para ele. Eu acho que foi Paul Washer, não, cara. Foi alguém que eu vi agora, recentemente, John Piper, acho, que disse assim que o tempo de rede social que a gente gasta naquele último dia vai ser... tipo assim, isso vai deixar a gente sem desculpas diante de Deus quando a gente disser que não tinha tempo para ler a Bíblia. Uhum. Ou para assistir um vídeo, ou para fazer outras coisas que edificam, né? Porque, cara, tempo para internet a gente tem. Para fazer as nossas coisas a gente tem, não é? Basta, cara, querer, né? Ir além. E mesmo o uso da internet, eu falo assim, é porque realmente a gente fala, né? Estudar, aprender e tal. Isso dá trabalho, gente. Isso gasta energia, gasta tempo da nossa... Só que quanto a gente está disposto? Essa eu acho que é a pergunta. Porque é que nem vocês mesmos falaram, tem livros bons, tem boas indicações, tem pessoas boas indicando coisas, tem boas pregações na internet, tem bons vídeos de estudo na internet, só que demora para você pegar, porque não é uma coisa que já te dá uma coisinha assim, não é tipo um TikTok que você pega ali, 30 segundos e já tem uma pílula, você já tem um negocinho ali, sabe? A palavra ela tem que ir lá, ela tem um contexto, ela tem um texto todo que vai fazer aquilo fazer sentido para você, tá? Eu posso dizer uma coisa aqui para você e você fala, nossa, olha só que ele falou, pá, mas do mesmo jeito que essa coisa aparece e vem, ela se desvanece, ela acaba porque ela é inconstante, ela é muito efêmera. Agora, quando você tem uma base, você pega uma pregação, uma boa pregação, ela segue de uma base, ela vai te trazendo uma alusão àquilo e traz um entendimento que você vai guardar isso por muito tempo, tá? Isso vai ficar dentro do seu coração. Assim também como um bom livro. Um bom livro, ele te traz toda uma explicação de algo e traz uma aplicação para aquele algo que você aprendeu e aquilo vai fazer sentido para você por muito tempo, aquilo vai estar com você por muito tempo. Agora, as coisinhas que a gente ouve na internet, cara, a gente não lembra qual é o último vídeo que a gente viu. Você lembra qual que é o último vídeo? Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar assim, Chico, você com certeza usou internet, usou redes sociais hoje. Eu ia falar assim, relaciona pra mim aí de 1 a 10 vídeos que você assistiu sobre o que foi. Você não vai lembrar, cara. Você vai lembrar aí 2, 3 assim que te marcaram. Exato. Né? E de repente, um vídeo que de repente me empurrou pra uma outra coisa maior. Aquele vídeo me trouxe um gatilho, eu fui atrás, deixa eu só dar uma pesquisada sobre isso, deixa eu ver sobre isso daqui mais e tal, aprender. Aí eu vou lembrar desse vídeo. Porém, aquilo que eu peguei, vi e dei um scroll ali, rodei, já era. Do mesmo jeito que ele passou, ele foi. É aquela coisa que a mãe da gente falava, né? Parece que entra no ouvido e sai pelo outro. E é isso exatamente que está acontecendo hoje em dia. As coisas estão tão rápidas, tão assim, aceleradas, que o nosso cérebro não tem tempo de guardar aquilo que a gente está vendo, né? Então a gente precisa de tempo de pausa para poder assimilar aquilo que a gente aprende. Só que essas lógicas humanas não cabem no reino de Deus, cara. Não cabem. E aí você pode dizer assim, mas eu não sei quem é um pregador bom. Eu não tenho tempo para ouvir. Cara, às vezes eu vejo Elane aqui fazendo almoço lá na cozinha, liga o celular na Alexa, que tem um volume mais alto, bota ali uma pregação e entra na cozinha, ela está ouvindo uma pregação de algum pastor que de repente alguém recomendou, de algum pregador que ela gosta. A Bíblia diz, cara, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Chico falou uma coisa certa, estudar dá trabalho. Fazer o que o Daniel, que eu conheço, faz, de comprar comentário bíblico, comprar o livro tal, estudar e esgotar o texto, dá trabalho. Cara, mas ser exposto à palavra de Deus, cara, não dá tanto trabalho assim.
né? Às vezes você pode estar no ônibus indo para o trabalho, às vezes você tem lá, sei lá, 40 minutos, 1h30 de casa até o local de trabalho. Cara, você pode ouvir uma boa pregação e estar sendo exposto à palavra de Deus. E, inevitavelmente, se você ouve um bom pregador, você está aprendendo, cara. E não demanda você comprar um livro. A gente sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade para ler, não gostam de ler. Isso é característica do brasileiro. A gente entende. Mas, cara, tem um monte de outros canais para você fazer isso e ser exposto, né? Né, Rodrigo? Eu vou até dar o meu exemplo, né? Que às vezes dá a impressão de que eu sou um cara que lê muito livro. Eu já até falei pro Rodrigo, eu não sou um cara que lê 500 livros de teologia. É 200 por ano, né? 500. Não, você lê muito mais livro do que eu, com certeza. Mas... Não, tá, beleza. Deixa o Stephen King fora dessa conversa, mas vai lá. Não, mas eu foco num material que eu sei que vai me ajudar. Eu tenho, um objetivo. Porque às vezes a gente olha para a internet, olha para um irmão, e a gente quer alcançar a meta daquele cara. Não, eu quero fazer aquilo que aquele cara fez, porque aquele caminho que ele tomou fez ele se tornar o que ele é. Né? Eu acho que você tem que saber os teus limites. Então eu foco em materiais do meu interesse, né? E caio dentro nesse material. Tipo, o pastor às vezes me escala para dar um estudo na igreja, eu caço o material daquele livro e vou estudar para montar o estudo. Mas como você falou esse exemplo aí da pregação, na minha rotina do trabalho, o que eu faço? Às vezes eu entro no YouTube, ou eu vejo uma indicação de alguém, ou um pastor que eu já conheço, que eu já sei que eu gosto do jeito que ele prega, que ele dá estudo, eu baixo o material. Hoje é muito fácil você baixar um vídeo do YouTube, transformar em MP3. Tem hoje também o recurso do Spotify, muitas igrejas estão usando, né, esse recurso de transmitir as mensagens já com áudio em MP3 para você ouvir. Eu baixo as mensagens enquanto eu tenho um trabalho mais braçal, né, de escritório, que tem que ficar ali olhando planilha, coisa do tipo, é um trabalho mais braçal, eu boto e vou ouvindo pregações. Às vezes eu pego uma série de sermões e ouço uma série de sermões de um pastor sobre um livro tal, e, cara, eu vou aprendendo ali. E, não consegui assimilar tudo na primeira vez que eu ouvi o sermão, eu reouço. Eu ouço mais de uma vez, às vezes eu baixo o sermão e ouço várias vezes. Coisas que às vezes eu indico lá na confraria, lá no WhatsApp, é coisa que eu já ouvi 500 vezes já botei para repetir, porque aquilo vai assimilando, você vai compreendendo, você vai absorvendo. Então, hoje tem essa facilidade. Como o Rodrigo falou, às vezes você não tem paciência de ler um livro, mas você consegue sentar no percurso de um ônibus e assistir e ouvir uma pregação inteira. Já que você vai ter que ficar 40 minutos, né? A gente vive hoje na cidade que tem um trânsito muito complicado nas grandes metrópoles. Cara, 40 minutos é o mínimo que você fica, às vezes, no trânsito para você ir para o seu trabalho. Será que em 40 minutos você não consegue ouvir um sermão? E, ou se o sermão for muito grande, você ouve o início, quando você retornar para casa, você ouve a conclusão do que você estava ouvindo, estudando. Então dá. Só que é necessário ter esse interesse. Como eu falei, ou você vai querer ficar mexendo no celular, no trem ou no ônibus, vendo TikTok, vídeo do Instagram de piada, ou você vai ouvir a pregação. Aí você tem que escolher. É aí que eu falo que você tem que dar o salto, né? Fazer o primeiro passo para você se acostumar a ouvir pregações expositivas, mensagens mais profundas, explicações mais profundas da palavra de Deus, de homens que são dedicados a essa área. Uhum. No RP passado aí que a gente gravou com o pastor Diego Cozendei Maia, ele recomendou um livro chamado Deus Não Vai Embora, Combate ao Neoateísmo. Na verdade, ele só citou esse livro, né? Uhum. Enquanto estava lá na gravação e tal. Cara, eu fiquei interessado no que ele falou, fui lá e comprei o livro, tá aqui, a minha próxima leitura é essa. Livretinho fino e tal, cara. Mas a questão não é o livro em si, né? A questão é a disposição que a gente tem de entender. Uhum. Né? E aí fica a pergunta assim, o que significa interpretar a Bíblia, ou como interpretar a Bíblia em seu contexto? Eu não sou formado em teologia. Cara, você vai entender esses contextos quando você começar a ser exposto à palavra de Deus por meio de pessoas que fazem isso de forma honesta. Né? Tem um ponto que eu trouxe aqui para a gente, dentro disso que a gente está conversando, que eu ia perguntar se a Bíblia virou um livro de autoajuda. E eu acho que autoajuda é um ponto bom para a gente uma expressão boa para a gente usar, porque enquanto eu não tinha notado isso na pauta, mas lembrei agora. Tem um livro aí que está fazendo muito sucesso no meio evangélico aí, é Café com Deus, né, Chico? Que até você me perguntou esses dias alguma coisa. Café com Deus Pai.
Café com Deus Pai. É isso aí. É um livro de vários autores, né? É como se fossem devocionais de vários autores. E aí a Elaine não tinha visto quem eram esses autores, pediu o livro, ele chegou aqui em casa, ela abriu assim e leu algumas, sei lá, uns 2, 3, 4 capítulos assim, e aí me procurou. Falou assim, dá uma olhada nesse livro aqui, vê o que você acha. Eu não sabia nada sobre aquele livro. Cara, quando eu peguei ali a contracapa dele, já vi quem eram os autores ali, já me acendeu um alerta. Aí eu fui aleatoriamente pegar alguns textos ali para ver, e cara, realmente parece um livro de autoajuda. É baseado na Bíblia, fala assim em nome de Deus, mas, cara, aquela conversinha de você nasceu para vencer, você pode tudo, acredite em você. É quase que você é tão lindo, mas tão fofinho que Deus se vê obrigado a fazer o que você quer, porque ele não resiste às suas bochechinhas rosadas, sabe como? Tipo aqueles anjinhos pintadinhos, bonitinhos e tal. Então a gente, quando olha para a palavra, para a mensagem central da Bíblia, o que a gente vê lá? Arrependimento, que é necessário, carregar a sua cruz, né? Jesus falou, cara, aquele que quer ser meu discípulo, não falou cara, né? Mas ele falou, aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Crucificar a carne, as minhas vontades, sabe? Submeter a minha vontade a Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre santidade, cara. A Bíblia aponta para a obra de Cristo. E aí a gente fica fazendo uma leitura da Bíblia, com aspas russas aí, porque não é uma leitura da Bíblia, não é uma leitura deturpada, e lá no fundo acreditando que a gente está, cara, mais próximo de Deus porque a gente está estudando aquelas coisas, cara. Mas assim, eu vou te falar com toda sinceridade, se você leu esse livro, Café com Deus Pai, e achou aquilo ali muito abençoador, cara, eu acho que você deveria acender um alerta aí na sua vida. Porque aquele livro diz muito mais sobre mim do que sobre Cristo, embora se pareça com Cristo, né? E a gente deveria estar muito, muito mesmo atento a isso, ao tipo de coisa que a gente está consumindo, né? Eu acho que uma pergunta boa para a pessoa se fazer é assim, quando você lê a Bíblia, quem que é o personagem principal das histórias? É você ou é Deus? Né? Você está lendo a Bíblia com qual intenção? Você quer prosperar, aí você lê a Bíblia procurando coisas para prosperar. Você quer, sei lá, vencer, aí você vai ler coisas que fazem sentido para você vencer, sabe? Sei lá. Ou seja lá, qualquer realização de sonho que você planeja para você está pautando pela Bíblia, então eu acho que você está lendo errado. Eu acho que já é uma boa análise inicial para a pessoa fazer. Então, assim, ó, se a Bíblia que você está lendo... não vou nem dizer, porque a Bíblia é a mesma. A não ser que seja a Bíblia Mormon. Mas se a Bíblia que você está lendo, a interpretação que você está tendo é sobre você vencer, sobre a realização dos seus sonhos, sobre prosperidade da sua vida financeira, cara, você está lendo com algum óculos diferente do que aquele que você deveria realmente ler, que é diferente daquele que o escritor dela fez, sabe? Então, a caneta que Deus usou é uma e o óculos que você está usando para ler é de outra marca, sabe? É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí acaba que essas deturpações têm acontecido na vida. E aí você fala, não, mas olha aqui, o versículo está dizendo isso, está falando, não está falando, sabe? É isso que é difícil as pessoas entenderem, porque a grosso modo parece que é aquilo mesmo, mas se você passa por uma interpretação maior e vê para que sentido que era aquele versículo, qual o contexto daquilo, você vai perceber que a sua interpretação está errada. Não que você... eu entendo que às vezes a pessoa está inocente em algumas coisas porque foi colocado esse óculos nessa pessoa e ela está interpretando dessa maneira. Ela sempre viu essas interpretações, exatamente aquilo que você estava falando anteriormente. As pregações, as boas pregações que as pessoas vão ouvir, dão mais qualidade de interpretação para você mesmo. É que eu falo para os meus filhos, você vai aprender a interpretar um texto se você ler. Se você nunca lê, você não sabe interpretar alguma coisa. Então, ler a Bíblia, você vai perceber que aquele versículo que você
lia aqui na frente e dizia alguma coisa e você interpretava dessa maneira, quando você lê lá na frente alguma outra coisa que vai se ligar com ela, você fala, eu acho que eu entendi errado, porque ele está dizendo isso aqui. Então, se você tem todo um contexto bíblico, você começa a interpretar a Bíblia corretamente. Além de que, quem vai te ajudar nisso também é o próprio Espírito Santo. Nós, como homens, não conhecemos a profundidade, a santidade e toda a grandeza de Deus. Mas quem vai nos ajudar através disso é o próprio Espírito Santo. Eu não digo que ele simplesmente vai soprar no seu ouvido o que ele quer dizer. Muitas vezes ele coloca pessoas ali do seu lado com boas interpretações para que isso possa fazer sentido na sua vida. E para que não só na sua vida, mas para que isso passe a ser sentido da maneira que é para fazer sentido. É como, por exemplo, aquele eunuco no caminho ali. Ele estava lendo, ele não estava entendendo algumas coisas. E de repente apareceu quem ali? Felipe. E trouxe a interpretação daquilo que ele estava lendo para ele. Então, eu acredito muito na ação de Deus na própria leitura da palavra, quando nós lemos e o Espírito Santo vem falar com a gente e trazer essa interpretação que a gente precisa. Mas é claro, como fala, a palavra diz que o Espírito nos faz lembrar daquilo, né? Mas a gente só lembra daquilo que a gente lê. E eu acho que se a gente não lê uma coisa, a gente nunca vai lembrar de algo. Cara, só queria trazer uma questão aí, que é a responsabilidade do enganado. Dependendo do porquê você vai à igreja, dependendo do que você procura na Bíblia, você tem uma parcela de responsabilidade. Né? Porque tem muita gente, cara, buscando a Deus, entre aspas aí, ou não, nem entre aspas, buscando a Deus, mas pelas razões erradas. Né? Ele está preocupado com a prosperidade dele, ele está preocupado se ele vai ter saúde. Aí quando está doente, procura. Quando está são, está curado, esquece. Né? Ele quer vencer os desafios da vida, ele quer realizar seus sonhos. E aí ele procura Deus. Mas a Bíblia, né, como o Chico estava falando aí, ela insiste em questões diferentes. Quem é a figura central, né? Foi o que o Chico falou. A Bíblia diz que tudo foi criado, cara, por intermédio de Cristo, para a glória dele, desde o início. Antes da criação, cara, Cristo já estava lá, Cristo é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, resolvendo como é que ia ser o plano da criação ali entre eles, sabe, prevendo tudo até o final, onde a gente seria redimido, onde o homem cairia e haveria salvação por meio de Cristo, e que no final a gente seria transformado e Cristo reinaria com a gente para sempre. A figura central é Cristo. E aí eu tô lendo a Bíblia, cara, buscando os meus próprios interesses, sabe, será que os meus interesses estão alinhados com os interesses de Cristo? A gente lê a Bíblia assim, nossa, eu tô pregando tão pouco o Evangelho, né? Eu tenho que buscar na palavra ali como é que eu vou fazer para pregar mais. Ou nossa, minha vida de santidade tá um lixo, então eu tenho que... Não, normalmente é só para resolver os nossos problemas imediatos. Os problemas da carne, os problemas temporais, né? A gente não tá preocupado... A gente, né? Quem age assim, eu acho que todo mundo age assim em alguma época na vida, né? Todo cristão imaturo agiu assim de uma determinada forma. Ou no momento do desespero, às vezes, né? Às vezes a gente se deixa levar por essa vibe, mas o fato é que todo enganador, ele precisa de um rebanho de enganados, e esse rebanho de enganados, na minha opinião, eles têm sua parcela de responsabilidade, sim. Como diz aquele versículo, né? Todo dia sai de casa um esperto e um tolo. Aí os dois se encontram e formam uma igreja. Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Mas fala aí, Dan. Então, Rodrigo, você tocou num ponto interessante, e até o que o Chico falou e vocês falaram sobre esse livro aí do Café com Deus, né? Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Tinha um programa chamado Café com Bobagem, não tinha, no Jovem Pan? Tinha. Não, sem correlação, só lembrei disso. O nome é parecido. A gente tem que pensar que existem coisas que são lícitas e fazem parte da experiência humana. Uhum. Casar, formar família, se desenvolver, estudar, ter bom emprego, uma formação acadêmica. Cara, isso tudo é lícito. A palavra de Deus, ela trata dessas coisas específicas da nossa vida, né? Dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Deus nos criou com capacidade de conquistar, de realmente de fazer coisas. O problema é, se você quer se sujeitar
aos princípios, às ordenanças, aos mandamentos de Deus do que ele diz a respeito a esses assuntos. Porque não adianta eu ficar sonhando, eu quero casar, meu sonho é casar, tá? Eu quero ser uma esposa, eu quero ser um marido. Tá, você está buscando ser o ideal do que a Bíblia aponta, do que é ser um marido e do que é ser uma esposa? Né? Isso vai demandar o quê? Uma sujeição, uma submissão à palavra de Deus. Vai exigir de você uma transformação do espírito para que você seja guiado pelos princípios bíblicos e não pelos princípios do seu coração. Eu não vou ser um marido do jeito que eu quero ser, eu tenho que ser um marido conforme Paulo escreveu. Aquele marido que é sacrificial, que tem um amor sacrificial pela sua esposa, que é um líder dentro do seu lar que é voltado para o bem-estar daquela família. O problema é que as pessoas querem, como eu falei, elas querem a receita mágica e elas não querem a sujeição bíblica. A Bíblia vai tratar sobre esses assuntos. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer. A pessoa quer uma oração, um passe de mágica, um passe de um pastor para ele conseguir um emprego. Meu filho, o que Salomão escreveu? Vai ter com a formiga preguiçoso. Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Se você quer crescer na vida, não existe outra regra, não existe outro princípio, a não ser que você se dedique ao estudo, se dedique a se desenvolver como pessoa, como funcionário. Vai ter que estudar, vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que fazer um cursinho preparatório para que você consiga passar num concurso. Uhum. Não é, eu sou filho de Deus, Jesus me salvou na cruz, agora ele tem que me dar tudo. Não. A cruz, a salvação, mudou os seus status em relação a Deus no que tange a você era um pecador perdido e te chamou para o reino da graça. E o reino da graça está cheio de ordenanças e mandamentos que vão dirigir a sua vida. Deus não tem um compromisso em te abençoar se você não está disposto a obedecer aquilo que ele determinou como a maneira correta de crescer e se desenvolver na vida. Só que Jesus ele foi bem enfático no Novo Testamento, né? Quando ele falava às multidões: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, existe um resultado natural de eu ter um encontro com Cristo e ser transformado por ele e ter a palavra como guia da minha vida, né? A partir do momento que eu sou regenerado, a partir do momento que a minha perspectiva de mundo foi mudada para um norte aonde Deus me orienta como eu devo viver, as demais coisas vão se tornar naturais na minha vida, porque eu vou começar a colocar os princípios de Deus na minha vida para que isso alcance. Mas você vai ler a Escritura e nada é passe de mágica. Tudo é obediência, tudo requer uma obediência, uma ação humana que vai produzir resultados futuros, e não porque Deus vai estalar o dedo e simplesmente você vai virar rico do dia para a noite. O problema é que as pessoas querem. Isso não quer dizer que Deus não abençoe a gente. Só que ele não tem compromisso com a minha expectativa em relação às coisas terrenas. Sim. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer. Mas ele também não pode fazer. Agora não adianta, eu estou assim batendo no ponto de que as pessoas acham que tem que ser. Não tem que ser. Do jeito delas. Não tem que ser. Existem princípios. Se você não seguir, se você não obedecer, se você não se sujeitar, você vai continuar desempregado, você vai continuar passando necessidade, você vai continuar sendo um péssimo marido, você vai continuar sendo uma péssima esposa, você vai ser um péssimo filho, você vai ser um péssimo funcionário enquanto você não se sujeitar à palavra de Deus. Não é passe de mágica que vai te mudar. Ou você se entrega ao Senhor para que Ele direcione os seus caminhos, ou as coisas simplesmente não vão acontecer. E outra coisa, não significa que quando Deus quer trabalhar na nossa vida comum, que tudo vai ser lindo e maravilhoso, que tudo... A gente também tem que lembrar que nós estamos vivendo debaixo de uma realidade que é caída. A realidade que é perfeita, que é plena, que é cheia de gozo, que é cheia de alegria, é a realidade eterna. Claro que Deus nos proporciona e nos dá momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de gozo, momentos de alegria. Quem nunca fez uma viagem, quem nunca conseguiu um emprego ou um aumento de salário, etc, etc, são bênçãos que Deus nos dá naturalmente. O problema é que a gente olha para isso excessivamente como se fosse a única coisa que Deus tem para me dar.
E não A é. única coisa que importasse, né? A coisa que mais importa no mundo é eu conquistar aquilo. Será que é? Mas não tem na Bíblia, esforça-te e eu te ajudarei? Muita gente acha que tem, ó. É. Não, o versículo não Tem tem. não, tem não. Não tem, o versículo não existe. O que existe na Bíblia são princípios de que Deus ele está com aquele que está disposto a obedecê-lo. Uhum. Mas isso não necessariamente significa que é o que eu falo, não é uma receita de bolo. Então você está dizendo que se eu obedecer aqui, se eu plantar couve, eu vou colher couve. Não. Deus tem as razões dele, alguns outros motivos, às vezes ele vai impedir certas coisas, ou ele não vai querer que você conquiste certas coisas, porque ele sabe que não é o momento para você ter aquilo ou conquistar aquilo. Tudo da nossa vida está sujeito a Deus. Mas o problema é que as pessoas estão só focadas nisso. Tipo, como se a vida fosse isso. Aquela parábola de Jesus, a ilustração, na verdade, né? O irmão virou para Jesus, manda o meu irmão dividir a herança comigo. Aí Jesus foi e contou a ilustração do rico e do celeiro. Eu falei, primeiro Jesus perguntou para ele, quem é que me colocou como juiz disso? Uhum. Quem disse para você que eu estou aqui para ficar decidindo para quem vai a herança? Aí Jesus foi e contou a ilustração, né? O cara tinha tudo, conquistou tudo e Deus virou para ele e falou, você é louco? Você está achando que só porque você tem esse celeiro, essa casa farta, tá tudo você não tem nenhum tesouro no céu. Você não tem nenhum tesouro comigo. E aí eu pergunto, quais são os tesouros? Às vezes a gente fala muito da ruína, da conquista financeira ali vazia que esse rico tinha, mas a gente não pergunta quais são os tesouros do céu. Que Deus girou para ele e falou, você não tem nenhum tesouro entesourado comigo. É o quê? Perdão, santidade, regeneração, justificação, vida eterna, né? Mudança de caráter, personalidade. Isso são tesouros que Deus dá, são coisas que são eternas. E isso vão trabalhar a nossa vida como um todo. O apóstolo Paulo tem um texto que ele fala de pessoas que estão anos dentro da igreja, anos ouvindo pregação, anos ouvindo palavra, e não mudam. Ele fala de mulheres que estão... ele diz o texto assim, que as mulheres estão sempre ouvindo, estão sempre aprendendo. Ele está dizendo... E não é que estão aprendendo positivamente, é que elas estão sempre escutando, mas aquilo não produz resultado nenhum. Não tem mudança. Uhum. A pessoa continua errando nas mesmas coisas, continua falando nas mesmas coisas, continua tendo problemas de caráter, problemas de personalidade, problemas de relacionamento. E se torna indesculpável, né, cara? Porque ouviu, né? Ela ouviu a palavra. Não, às vezes é que falta uma ação real da pessoa, né? Ela sabe, ela é aquela coisa, o que o próprio Paulo falou assim, eu sei, eu quero fazer coisas boas, eu sei das coisas boas, mas às vezes é as ruins que eu acabo fazendo, né? E às vezes o que acontece com as pessoas é exatamente isso, estão lá, ouvindo pregações, no momento ali de celebração, ela está lá, fica até feliz de ouvir aquilo, mas aquilo desaparece porque não guarda aquilo no coração. Davi, ele falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, você não é apenas ouvir, tá? Aquilo tem que fazer fazer sentido no sentido que você tem que passar a... Tinha um pastor que eu conheci que ele fazia uma alusão como se fosse assim, a gente tem que ser como uma vaca. Você pega, come, mas vai mastigando aquilo, vai para o estômago, depois volta, mastiga mais um pouquinho, vai digerindo aquilo, até aquilo lá realmente trazer nutrientes verdadeiros para você. Tá? Não é uma coisa que, opa, passou e já faz sentido. Não é. Porque aquilo que tem que trazer para você é aquela motivação para realmente mudar. Se a palavra te traz um confronto, aquilo você tem que mudar o seu modo de viver. Senão você apenas ouviu. Aquilo não entrou no seu coração. Então, assim, a Bíblia ela não é um livro de autoajuda, tá? Porque ela nos apresenta os nossos pecados. E ao mesmo tempo que ela apresenta os nossos pecados, na sequência ela também apresenta o nosso Salvador, tá? Para fazer sentido aquilo que ela está nos mostrando. Então ela mostra a doença, mas ela também traz-nos a cura, que é o próprio Jesus.
que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e nos salvar dos nossos pecados. Não é que a gente estava doente fisicamente, muitas vezes pode ser que sim, mas a gente não estava, mas espiritualmente, através dos nossos pecados, nós estávamos condenados. E Cristo foi o único ser em todo o universo que poderia vir e nos salvar. E é isso que a Bíblia aponta para a gente. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência. Ela nos revela também o nosso Salvador, assim como ela também nos revela os nossos pecados. Então, se você procura na Bíblia um livro que te conforte, então é melhor você ficar, de repente, com uma... Minha mãe usava muito aquela caixinha de promessa, né? Então vai lá, de manhã você tira uma promessinha lá e beleza, sempre vai ter umas coisas legais ali e vive seu vivo. Hoje tem um aplicativo da Bíblia, né? Que todo dia ele dá um versículo aleatório ali, sempre são versículos, né? Assim, que faz a gente se sentir são bem. São versículos, né? Que não doem, né? Que a gente costuma dizer. Verdade. Eu queria trazer aqui alguns exemplos, na verdade eu anotei 3 aqui, se por acaso vocês tiverem algum aí e quiserem trazer também, pode ficar à vontade. Mas de frases que são bíblicas, né? São trechos de textos bíblicos, mas que normalmente eles são interpretados de uma forma diferente do que está na Bíblia. Né? A gente está falando de contexto, né? De entender o contexto e tal. E eu trouxe alguns aqui. O primeiro deles é que Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, né? E vai falar sobre... explicar o texto é autoexplicativo, né? O texto fala sobre tentação. O texto diz que Deus não vai permitir na vida do crente, que Deus é tão misericordioso, que ele não vai permitir uma tentação maior do que a gente possa suportar. Mas normalmente esse texto é usado o quê? Quando a pessoa está passando por sofrimento, né? A pessoa está lá, descobriu que está com câncer, foi diagnosticada com câncer, está com problema no casamento, está com desempregado, né? Aí as pessoas vão usar lá, Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. É bonito. E vai de encontro aquele outro versículo, inclusive, né? Esse daí é que é aquele... Qual? Deus dá o frio conforme o cobertor. Tá lá em 2 Chico. Isso. 1:7:1, né? Vamos lá, outro aí. Outro que é muito comum, cara, que eu anotei aqui, é a questão do julgamento. Não julgue. Né? Já viram alguém dizendo assim, só Deus... Dizendo não, normalmente as pessoas postam na internet, né? Assim, só Deus pode me julgar. A pessoa fez e aconteceu. Traiu, roubou, matou, fez de tudo, mas botou lá. Só Deus pode me julgar. Acho até que a gente tratou isso no outro episódio, mas lá em Mateus 7, de 1-5, lá mostra que, cara, não é errado a gente julgar no sentido de discernir, né? A Bíblia diz que é pelos nossos frutos, como uma árvore, né? É pelos frutos que nós somos conhecidos. Né? Então, Jesus ensina ali que, cara, a gente observa as atitudes das pessoas. A gente sabe se aquela pessoa é uma pessoa boa para caminhar junto ou não. A gente sabe se aquele pastor é um pregador verdadeiro do evangelho ou não. A gente sabe se aquele irmão, né, que está ali na igreja com a gente, se ele é um convertido ou não, através dos frutos. E aí, em cima disso, a gente julga as atitudes, a gente julga o que a pessoa fala. Né? Obviamente, a gente não tem conhecimento do coração da pessoa, mas daquilo que é externo, a gente julga. O texto de Mateus 7, de 1-5, condena o julgamento hipócrita. É você ter o desejo no coração de fazer o que aquela pessoa fez, mas aquela pessoa caiu naquilo que você tinha desejo de fazer e não fez, né? E aí você descasca a pessoa, junta no grupinho ali para destruir a pessoa porque ela cometeu um deslize, cometeu um pecado e tal. Pecado do cancelamento. Pecado do cancelamento, olha aí. Isso aí é a atualização da Bíblia 2026, né? Essa é da nossa era. Mas não é, cara, não é. E às vezes a diferença é que o meu pecado não foi descoberto. Porque as pessoas não leem minha mente, né? Mas o outro que, coitado, foi lá e por fraqueza colocou em prática, e a gente vai e destrói a pessoa. Mas no nosso coração, lá no fundo, se a gente pudesse, se ninguém visse o que a gente estava fazendo, se ninguém visse a gente fazendo, talvez a gente fizesse. Se não tivesse consequências, talvez a gente fizesse. Isso é ser hipócrita, né? A gente jogar um peso na pessoa quando a gente teria o desejo de fazer o mesmo. Então, essa questão de não julgar, né? Que é tão falado, né? Que ninguém pode me julgar. Cara, posso sim, posso julgar os frutos daquilo que você fez. Não, e outra coisa, Rodrigo,
O contexto que Jesus vivia, né, ali do próprio povo de Israel, já existia a lei, né, como mandamento, como ordenança. Então, era Deus que já tinha prescrito o que era certo e o que era errado, né? Já tinha um princípio, uma norma reguladora para que todo mundo pudesse olhar para si mesmo ou para o outro e identificasse. O que você está fazendo é contrário. Deus disse bem claro que o que você está fazendo é errado. Né? E outra coisa, só uma observação sobre essa questão de não julgar, da questão da hipocrisia. E às vezes quando você fala, as pessoas levam para essa conotação. E às vezes de que você está querendo crescer, ou de que você está querendo humilhar o outro, ou de que você está querendo diminuir o outro, e não tem nada a ver com isso. Às vezes você vai ser mais enérgico, mas porque você está preocupado com o outro. E hoje também criou-se essa ideia. Lá, tá falando, tá querendo... tá chamando a atenção da pessoa porque quer aparecer. Não. Você vai ter um texto no livro de Atos que Pedro estava tomando uma atitude errada em relação aos gentios e o apóstolo Paulo chamou a atenção dele diante de todos. Porque o que Pedro estava fazendo ali estava ameaçando o fundamento da doutrina bíblica da era apostólica. Ele estava começou por causa de influência de judeus, ele começou a tratar os gentios com desprezo, né? Começou a se afastar. E Paulo falou: Pedro, desculpe, isso que você está fazendo está errado. E quando os judeus não estavam, ele agia como gentios, né? E tem uma outra passagem agora, eu não sei acho que se é Paulo ou se é Tiago, agora eu não me lembrei o texto aqui no momento, mas é um texto que ele fala: se você vê o seu irmão errado e você for lá e corrigi-lo, você vai estar salvando a alma dele da morte, da condenação, do erro. Então, claro que a gente tem que ter essa avaliação própria, né? Não adianta eu querer ser o senhor da moralidade se eu não aplico isso para mim. É o que a gente vê na internet hoje, as pessoas falando, mas não pratica a autodisciplina. A questão de Jesus aqui é essa. Se você está querendo ser alguém que está preocupado com a vida do outro, com o procedimento do outro, também aplique essa autodisciplina para si mesmo. E aí sim, você vai lá e corrige o seu irmão. Pô, meu irmão, o que você está fazendo não é bom para você. Esse posicionamento que você tomou não é correto, não está trazendo benefício nenhum. Aquilo que você falou magoou fulano, magoou ciclano. A gente tem que ter essa liberdade quanto igreja de ir uns aos outros e falar, né? de expor. A gente criou também esse mito dentro da igreja que hoje você não pode falar nada. Sinais dos tempos que a gente vive, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala: se você tem um problema com o seu irmão, vai lá você e ele tenta resolver. Qual é a orientação de Jesus? Se você for lá e você não convencer ele, vai lá e leva mais 2. Ou seja, olha o Jesus falando aqui, tem uma ordenança, tem um mandamento, você está vendo que o cara está errando contigo? Vai lá. Não conseguiu, leva mais 2. Não conseguiu, leva para a igreja. E hoje isso não é seguido, porque acha que a gente que está expondo e sei lá o quê. Claro que a gente tem que ter a intenção de amor. A questão é essa, a intenção da reconciliação, a questão de acertar o passo, que às vezes a gente está movido mesmo pelo ódio, pelo orgulho ferido, e aí você não vai produzir bem nenhum mesmo. Mas se você está movido não, cara, eu quero que se acabe, que essa situação seja encerrada e a gente ande daqui para frente, vamos caminhar daqui para frente. Mas até isso não tem sido... Às vezes você fala, você escreve alguma coisa para a pessoa e a pessoa toma aquilo como se fosse um confronto. Você está ali, aí entra no discurso: você está me julgando? Eu falei: não, cara, eu estou te mostrando que quem está te julgando é Deus. Quem está te julgando é a palavra dele. Ele está mostrando para você que você está errado. Eu só estou dizendo o que está escrito, desculpa. Não pode mais dizer o que está escrito. Não pode mais admoestar em amor, né? Como a própria Bíblia recomenda, né? O importante é exatamente o que Mateus 7 ali está falando, é exatamente sobre o que o Rodrigo já falou, que é o julgamento hipócrita, né? Eu estou julgando o outro com vontade de fazer igual, sabe? E aí acaba que você não está com a intenção de corrigir, você está com a intenção de condenar. E aí é complicado. Então, quando eu julgo com a intenção de condenar, eu não estou sendo amoroso com aquela pessoa. Eu tenho que E quando eu falo julgar, é que a gente tem a interpretação de julgar, parece que é quase um sinônimo de condenação, né? E não é bem isso. Julgar é analisar uma situação. É discernir. Então, eu estou discernindo uma situação e eu estou me baseando aonde? Na Bíblia.
Eu vou pensar que eu estou me baseando na palavra de Deus. Se estamos falando de uma situação dentro relacionada a um pecado ou alguma outra ofensa ao nome de Deus. Mas eu estou me baseando ali. Agora, se a minha intenção é corrigir para que aquilo não só não aconteça mais, mas que você continue para o caminho da salvação, ou seja, você não vá para o caminho da perdição, eu estou te admoestando, eu estou te julgando em amor. Eu estou discernindo aquela situação e quero que você se reconcilie com Deus. Eu quero que isso aconteça, porque você é meu irmão. Eu não estou com inveja porque eu queria fazer a mesma coisa. Então, esse versículo de Mateus 7 está falando exatamente isso. Quando Jesus condena, não julgueis para não ser julgado, é porque você está julgando com o coração de mágoa, com o coração de condenação. E aí é complicado mesmo. Se eu quero condenar meu irmão, que tipo de crente que sou eu? Que tipo de irmão que sou eu? Que digo que ama a Deus e não amo meu irmão. Que às vezes, com o pecado da gente, a gente é complacente. E com o pecado do outro, a gente é implacável, né? O nosso sempre tem justificativa, né? Eu errei, mas vocês têm que também entender que eu estava passando por isso, né? Que, sei lá, a gente tem uma série de justificativas. O outro você não quer saber de justificativa, você quer pesar a mão. E às vezes não é só o nosso pecado, é o pecado daquele que a gente ama também. Sabe, do nosso amigo, do nosso companheiro, ele eu vou justificar, mas o outro que eu não tenho tanta intimidade, de repente eu quero condenar. Sabe, então, quando eu tenho pesos diferentes, eu tenho que entender. Sabe, eu tenho que saber de onde está vindo esse problema. Peraí, por que ele praticou tal coisa? Deixa eu conversar com ele, deixa eu saber entender por que ele está fazendo isso. Às vezes é uma falha de caráter, mas às vezes é uma falha no conhecimento. Às vezes ele apenas não sabe. Sabe, uma vez, não é bem a mesma situação, mas eu lembro uma vez que uma pessoa trouxe uma pregação lá na igreja. A pregação dela se baseou em trazer a genealogia de Caim, né? E ele chegou até um Enoque que tinha ali na genealogia. E ela interpretou que aquele Enoque era o que foi arrebatado. Caim teve um descendente chamado Enoque, mas não é esse que foi arrebatado. Né? Aí eu mostrei para ela na Bíblia, exatamente, falei, esse Enoque que foi arrebatado, se seguir a descendência aqui, você vai Caim lá em Sete, ou seja, o irmão de Caim. Então existem dois Enoques, um foi arrebatado e outro era o descendente de Caim. Aí, só que eu só corrigi ela, isso depois do culto, essa pessoa, porque ela se baseou toda a mensagem nisso. Né? Nessa sequência que ela fez, eu falei, não sei, se você for pregar isso em outra igreja, pode ser que uma outra pessoa queira te corrigir, pode ser que uma outra pessoa venha falar sobre exatamente isso, ou pior, nem fale nada e só apenas fique falando pelos cantos, né? Aí ela aceitou bem? Então, eu mostrei na Bíblia para ela, não tinha muito contexto ali para ela interpretar diferente, né? Porque ela seguiu, foi meio matemático. Eu falei, esse Caim, esse Enoque que você está falando, é esse aqui. O que foi arrebatado é esse outro aqui, Só segui a genealogia e falei para ela. Aí eu vi que a pessoa ficou meio assim e tal, mas aí inclusive eu pedi desculpas, né, eu falei, essa pessoa era de fora, né, não era da minha igreja. E eu falei para a pessoa que trouxe ela, eu falei, conversa com o fulano lá, vê se ele não ficou chateado, desculpa, né, querer corrigir, porque eu nem conheço exatamente a pessoa, né? Não sei quem que é, eu só apontei isso porque realmente é uma falha que aconteceu ali de interpretação, mas que eu acho que assim, é facilmente mostrável, né? Deu para mostrar facilmente ali no momento. Então, espero que ela tenha aceitado bem e tal. E aí a pessoa falou, não, ela até agradeceu, falou que você foi muito gentil de ter chamado ela no canto e falado e tal. Acontece nas melhores famílias, mas foi bem intencionada, não foi por falta de conhecimento, né? Exato, é isso que eu quero dizer. É um fato de boa intenção. Como o Chico falou, né? Foi com boa intenção, né? E como diz a Bíblia, de boa intenção, né? Verdade, tá lá em Apocalipse, eu acho isso aí. O segundo livro de Apocalipse aí. Trazer só mais uma frase pra gente fechar essa parte aí, que é uma frase bem de para-choque de caminhão também. Tudo posso, quer dizer, é uma frase bíblica, né? Mas que a gente vê muito em para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece.
Fala, Chico. Não, Você tem no seu carro pode adesivo se- isso aí, né, Chico? Tu ia pode falar. seguir, pode seguir. Eu ia citar um outro versículo também que ultimamente tem sido interpretado errado, mas sei lá, vamos lá. Eu acho bonitinho quando o cara tem uma Fiat Uno 88 lá toda sulancada e mete um adesivo assim, foi Deus que me deu. Isso aí eu acho não é questão, mas Embaixo da placa de vende-se, né? verdade, verdade. Não é o que Deus não possa não dar, mas eu acho bonitinho, né? Eu acho legal. Mas o tudo posso naquele que me fortalece é uma frase que é usada assim quase como um amuleto, né? O cara tá ali trabalhando e conquistando e tal, né? Ele mete lá no caminho, tudo posso naquele que... Porque tem uma palavra forte aí, né? Que é fortalece, né? Deus me fortalece. Né? Mas fala aí, Daniel, para quem não sabe onde está esse versículo, está lá em Filipenses 4,13, sobre o que o apóstolo Paulo fala. Sem abrir a Bíblia, Daniel. O que significa tudo posso naquele que me fortalece? Ué, eu já estou aqui com o texto aqui na minha... Não, então, o contexto ali do apóstolo Paulo é que o relacionamento que ele tem com Deus, né, é tão forte, é tão sincero, é tão genuíno, né, a ligação que ele tem, que as circunstâncias da vida do apóstolo Paulo não o definem. Quem define o apóstolo Paulo é Cristo. É o relacionamento que ele tem com Deus. As pessoas às vezes pensam que, quando Paulo está falando aqui que ele sabe ser honrado, né? Sei estar humilhado, como também ser honrado. De todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O interessante que as pessoas não percebem aqui é que nem a bonança, nem a riqueza, nem o momento de fartura do apóstolo Paulo definia quem ele era. O que ele estava dizendo para aquela igreja ali, olha só, eu estou feliz porque vocês me ajudaram, que vocês me sustentaram aqui no meu momento de privação, mas se essa ajuda tivesse vindo ou não tivesse vindo, eu continuaria firmado e alicerçado em Cristo. É nele que eu continuo persistindo. Então, o que Paulo está falando aqui é realmente significativo, porque ele está falando do centro da vida dele. O centro dele é Cristo. O que define ele não são as circunstâncias ao seu redor, mas a presença constante de Deus que o define. Não é a riqueza que define Paulo, mas também não é a pobreza. É a presença constante de um coração submisso a Deus. É isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja ali. Ou seja, ele ele teve uma caminhada com Deus. Nessa caminhada ele adquiriu amadurecimento, experiência, de forma que ele se tornou apto a viver em qualquer circunstância. Ele entendeu, cara, não é a circunstância que vai me deixar, que vai me abalar. Porque eu sei que se Deus estiver comigo, eu sei lidar tanto com a riqueza quanto com a pobreza. Cara, isso aqui é muito interessante. Porque tem gente que se tiver rico, o cara muda. E tem gente que se perder tudo que tem, o cara entra em desespero. Né? Então, existem essas duas realidades da vida. E aí, o que te define? Quem é você? Você é definido pela casa, pelo teto que você tem, pela família que você possui, pelo cargo que você tem na igreja? Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, eu ficar acamado o resto da minha vida, eu não poder fazer mais nada que eu fazia na igreja. E aí, eu deixei... O Daniel vai deixar de ser o Daniel amado por Deus, o filho de Deus, o discípulo de Deus, ou qualquer coisa do tipo. O que Paulo fala aqui é poderoso. É uma realidade que, às vezes, a gente, como cristão, a gente não compreende. Né? E aí, talvez, quando passamos por momentos graves, é aí que a gente vai, talvez, descobrir esse relacionamento que a gente tinha com Deus. Às vezes, Deus permite que nós passemos por necessidade, por humilhações, para você saber que você depende de Deus. O próprio contexto ali de Deuteronômio, quando Deus fala para o povo, eu falei, eu te trouxe para o deserto para te humilhar, para que vocês, israelitas, soubessem o quê? Que vocês não vivem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes existem realidades que Deus vai nos levar e que Deus vai nos conduzir para provar que a gente consegue viver independente das circunstâncias. E aí, quando Deus prepara o nosso caráter, o interessante desse texto é justamente isso. Quando Paulo estava tão preparado, tão íntimo de Deus, que ele conseguia viver os dois estágios da vida humana.
Será que Deus preparou o teu caráter para você alcançar um status maior? Será que se você crescer, talvez você não possa se tornar um arrogante, um soberbo? Se afastar de Deus, né? Se afastar. Tem muita gente que conta histórias assim. A Bíblia fala da dificuldade, né, do rico entrar no reino dos céus, né? Que ele Uhum. coloca sua dependência no dinheiro, na grana, né? Não, eu falo, às vezes, Rodrigo, até de crescimento acadêmico. Às vezes as pessoas estudam, se desenvolvem, aí estudam filosofias e não sei o quê, e começam a olhar a Bíblia como se fosse, sei lá, perde o encanto. Vai ouvindo uma palavra de um professor, de alguém, né, uma coisa muito sofisticada, um ensinamento muito culto, e aquilo destrói, ou não é que talvez destrói, né? Como Jesus disse na parábola do semeador, o diabo foi lá e roubou. Não tinha uma coisa alicerçada. Então o apóstolo Paulo ele passou por uma experiência que o tornou apto a viver as duas realidades. Eu sei viver a pobreza, eu também sei viver a riqueza. Elas não mudam quem eu sou em Cristo. Uhum. E é isso que muitos cristãos, às vezes, nunca buscaram ser. Nesse sentido, tudo posso naquele que me fortalece. Seja lá qual for o derredor, as circunstâncias, né? É Deus que me fortalece e eu vou seguir, né? Uhum. Eu falei, eu posso estar vivendo um momento de bonança e saber discernir aquilo, aproveitar aquele momento, mas não ser preso àquilo. É ele que me molda, é ele que me direciona, é o evangelho que me aponta. Eu não sou iludido pela riqueza, mas eu também não a pobreza ou os males também não me desesperam ao ponto de eu esquecer que Deus está no controle da minha vida. O centro da minha vida continua sendo Cristo. Cara, antes da gente puxar pro final, eu queria trazer mais um ponto aí pra gente conversar um pouquinho, que é o perigo. Diz respeito a mais um tipo de distorção bíblica, né? Que é o perigo de assumir promessas que foram feitas para personagens bíblicos e que não são para mim. E que muitas vezes pregadores usam isso para justificar que você vai ser abençoado por Deus de determinada forma. Isso acho que usando uma expressão da nossa época, é um red flag aí, né? Uma bandeira vermelha aí, acender um alerta se você está dentro de algum segmento aí. Isso acontece com frequência, então assim, presta bastante atenção, né? Assim, eu não estou dizendo que você não tenha que olhar para os bons exemplos da Bíblia e seguir, né? Por exemplo, você vê lá Jesus se retirando, momento a sós com Deus, para se dedicar em oração, né? Para estar sozinho com o Pai e tal. O perigo é quando alguém pega um personagem bíblico, tipo assim, pega o personagem, vamos pensar em Sara, né? Que era estéril. E aí ela não podia ter filho, tinha aquela situação toda, né? E aí Deus fez uma promessa e deu um filho a ela. E aí dizer assim, Deus vai fazer o mesmo com você se você crer. Ou se você fizer o sacrifício A, se você fizer o sacrifício B, né? Os sacrifícios que a gente já conhece tanto aí. Então, assim, eu acho que isso acontece com frequência, tá? Eu vejo isso acontecer. Até aqui na região onde eu moro aqui, eu conheço algumas histórias nesse sentido, assim. E eu queria saber de vocês se vocês concordam, se isso é uma coisa que faz parte da realidade, da bolha de vocês e o quão perigoso é isso, né? E como discernir se o que está sendo pregado a partir de um texto bíblico é a palavra de Deus ou é uma distorção com segundas intenções, né? Acho que a gente meio que já falou sobre isso, mas eu acho que é mais um ponto aí que a gente poderia falar um pouquinho, porque realmente acontece. Né? Bom, isso é muito recorrente, né? É assim, inevitavelmente há identificações, né? A gente tem identificações com personagens bíblicos, principalmente quando estamos numa mesma situação. Por exemplo, você citou Ana. É Ana? Sara. Exato. Ambas tinham problemas para engravidar, né? Sara tinha uma consideração muito maior por conta da idade, né? E eu acho que Ana entra mais nessa interpretação até por conta que acontecia uma segunda coisa ali. Ana era mais nova e também acontecia as provocações ali de Penina e tal. E muitas pessoas gostam muito de se identificar por conta disso. Né? As pessoas se sentem julgadas, se sentem ofendidas. As pessoas, tá todo mundo tendo filho e eu não tenho. Então, há essa identificação com a personagem. Mas eu não posso assumir uma promessa que foi para um personagem como sendo para mim. Pode ser que Deus faça a mesma coisa, também me dê um filho? Claro, pode ser. Deus tudo pode. Agora, pode ser que não também?
Pode ser que não também. E aí a gente volta naquele do tudo posso, naquele que me fortalece. Eu estou disposto a aceitar, mesmo e continuar tendo Deus por meu Deus, mesmo que ele não haja nessa situação para mim? Será que eu estou disposto a aceitar isso? Muitas vezes as pessoas que procuram essa identificação e cravam e assumem a promessa desse personagem para ele não costumam aceitar tão bem. Inclusive, tem um caso na minha igreja frequente, recente, de um casal que eles tiveram algumas dificuldades para ter filho e tal. Ela engravidou algumas vezes e acabou perdendo a criança. E nessa última vez, que eu estou falando aí de um mês atrás, inclusive, acho que foi até uns 3 meses, eu não vou recordar exatamente, mas foi até pelo menos uns 4 meses de gestação. Porém, não sustentou, né, a gestação, até porque ela tem alguns problemas de saúde, né, e tal. Uhum. E simplesmente eles se revoltaram, assim, eles não foram mais para a igreja, e o pastor procurou conversar com eles, e aí o marido falou assim, mas que Deus é esse que não me dá um filho? Que Deus é esse que deixou o filho morrer, sabe? Esse tipo de acusação, nesse sentido mesmo, assim, sabe? Eu entendo muito bem a dor dessas pessoas. Eu entendo assim, eu entendo até certo ponto, porque realmente eu nunca passei por isso. Eu sei que deve ser muito dolorido e tal. Eu entendo o porquê dessa revolta, eu entendo a razão dessa tristeza. Mas Deus, ele tem que continuar sendo Deus na minha vida. Como que eu vou provar que eu amo a Deus se nas situações boas eu abandono? Nas situações ruins da minha vida, nos momentos de mais tristeza, eu estou abandonando. Sabe, eu tenho que saber que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. E eu tenho que entender qual é o meu plano. A gente estava falando sobre personagens, então as pessoas costumam assumir ali, por exemplo, Salomão era muito rico e eu vou fazer como Salomão porque eu quero que Deus me abençoe tanto quanto Salomão. Ele realmente tinha muito dinheiro. Ele era um rei. Agora você pega, por exemplo, João Batista. O que tinha João Batista? E qual deles era maior para Deus ali? Você tem como me falar? Não tem. Tá? Quem tinha mais dinheiro ou quem comia grilo e tomava mel e mel silvestre? Sabe? Cada um tinha um plano de Deus na sua vida. E se eu estiver na centralidade desse plano de Deus, eu tenho que aprender. Assim, é difícil. Você fala, Chico, para você é fácil falar porque você não passou por isso, porque você não passou pela situação que eu estou passando. Eu já passei pelas minhas dores, eu tenho a minha cruz para carregar, eu tenho todos os meus sofrimentos na minha vida, tenho o meu espinho na carne, eu tenho todos os sofrimentos que eu tenho e que eu aprendi, assim como Paulo, a suportar alguns. Existem momentos em que eu também sinto umas dores, eu caio, eu sofro, e às vezes eu até pergunto para Deus, assim como o Jó fez, ó Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo lá? E tem esses momentos. Eu acho que é uma sinceridade nossa, do nosso coração com Deus. Mas voltando até o assunto assim, quando a gente assume promessas que não são para nós, principalmente pensando em personagens bíblicos, a gente talvez corre muito risco de se frustrar muito grandemente, porque eu não estou me apegando à promessa de Deus para a minha vida. Eu estou me apegando à promessa de Deus para outro. Seja ele um personagem bíblico, seja ele o irmão da minha igreja que comprou um carro novo ou que foi promovido no trabalho, ou seja o Rodrigo que tem um podcast e há tantos anos, aí há 10 anos, 12 anos, 12? sabe? Então, eu estou começando a aceitar que talvez essa busca pela promessa do outro talvez seja um pouquinho de inveja também. Será que não? Será que eu não vejo o sucesso do outro e quero trazer para mim e coloco Deus nessa equação, falo, Senhor, o Senhor fez para ele, tem que fazer para mim. O Senhor abençoou Abraão, tem que me abençoar. O Senhor abençoou José e tem que me abençoar. Gente, José passou poucas e boas ali. E mesmo José,
A história de José tem muito a ver ali com o centro da palavra de Deus, que é exatamente Jesus Cristo. Então, se eu for observar a história de José, ele também é um exemplo do próprio Jesus. Então, eu tenho que aprender exatamente sobre isso. Eu não tenho que viver. É como diz um pregador que eu vi: eu tenho que aprender a ser um Francisco de primeira do que ser um Abraão de segunda. Ou Aham, seja, vivendo da promessa de outro, sabe? aham. Vivo da minha promessa, que às vezes a promessa que Deus tem comigo talvez seja maior do que de Abraão. Quem pode dizer que não? Né? Eu só tenho que me colocar no centro da vontade de Deus. Se for, se for o que Deus tem pra você, né? Se for o que Deus tem pra você e você tá ali, cara, usando aquela expressão que você falou, né? Tá no centro da vontade de Deus, cara, é isso. Exato. Eu só queria, antes de passar a palavra pro Daniel, eu queria voltar um pouquinho, Chico. Você contou a experiência do casal aí, né? Da postura diante da tremenda dor, né? Vamos dizer assim, da dificuldade. Eu, por acaso, e quando você falava, eu lembrei disso, eu ouvi hoje a história de uma menina que ela tem paralisia cerebral, uma menina jovem, né? E ela não anda, ela fica numa cadeira de rodas. Ela falando que ela foi em determinado lugar lá e apareceu um pregador e falou: olha, Deus está dizendo que vai levantar você, vai levantar dessa cadeira hoje. Você crê em Jesus Cristo? Ela falou: creio. Falou assim: então agora você vai levantar. Aí, nada. Aí foi lá, orou, 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 você vai levantar. Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje. Nada, não levantou. E aí essa menina conta, né? É mais detalhado, né? Mas resumindo é isso. E aí ela conta que ela ficava esperando, né, esse milagre, de dizer que Deus vai fazer esse milagre na minha vida e tal, não sei o quê. E de repente ela se deu conta de que a gravidez da mãe dela foi uma gravidez extremamente difícil. Ela nasceu prematuramente, quase não sobreviveu, ficou muito tempo internada. Daniel passou por isso, sabe bem o que é. E, tipo assim, quase morreu, cara, no hospital e tal, não sei o quê. Até que o ponto que ela percebeu que o fato dela estar viva, com todas as dificuldades que ela carregava, já faziam dela um milagre. E é isso, segundo ela, né, isso fez ela se conformar com o que Deus deu para ela e seguir servindo a Deus da forma com o melhor que ela puder fazer. Uhum. Né? Ela não ficou questionando a Deus assim, porque Deus fez tanto, mas não fez isso aqui, né? Não estou julgando o casal, não, porque às vezes no momento da dor, a gente às vezes fala coisas que a gente não falaria numa situação normal, né? E falando em julgamento, que a gente já falou antes, eu não conheço o coração deles. Às vezes, queira Deus que seja da boca para fora, que seja por uma imaturidade, que depois as coisas vão se encaixar novamente. Mas eu lembrava disso, que a postura diferente de passar por uma situação extremamente difícil, né? E reconhecer, cara, que Deus tem sido bondoso de todo jeito e que essa vida, esse mundo, Daniel falou lá no começo, né, que a gente vive num mundo caído. Cara, essas coisas fazem parte desse mundo caído, né? Mas Deus já prometeu que no fim dos tempos, cara, a gente vai estar com Ele, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós vamos ser transformados, vamos viver com Ele eternamente, cara. E aí, como diz um amigo meu, é só alegria. Mas fala aí, Dan, fala um pouquinho sobre essa questão aí do perigo de assumir promessas aí que não são para mim. Então, o, o Chico ele falou um ponto que é bem essencial. Existem alguns personagens bíblicos que Deus usou para serem pré-figuras de quem Cristo seria. Né? José é um exemplo de uma pré-figura de Cristo, ou seja, alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos como Cristo foi rejeitado pelos judeus, né? Que Deus escolheu para uma missão específica, Cristo foi escolhido para trazer salvação para o povo, e assim como José foi escolhido, o sonho de José não era um sonho particular, isso aí é que as pessoas também não entendem. Foi um sonho que Deus deu para José, apontando para o futuro que Deus ia usar José para salvar a família da fome no Egito. Outra coisa, a família de José é a família que gerou o povo de Israel e o povo de Israel gerou o Messias. Existia um fator da proteção daquele povo, daquela família ter sido preservada, de José ter ido para o Egito e prefigurar Jesus que foi rejeitado pelos seus irmãos, mas providenciou salvação através da dor que passou. Então, se eu esqueço esse contexto e pego aquela mensagem para mim, já é um absurdo. Porque se eu não entendo o contexto de Israel, se eu não entendo o contexto de José, o plano redentivo que Deus traçou com aquela família, eu estou forçando o texto para uma coisa que ele não está querendo dizer para mim. O que o texto está provando ali? Que Deus cuida da história e que ele tinha um plano de redenção com aquela família.
que o povo de Israel geraria o Messias que salvaria o mundo. Então foi por isso que aquela família foi preservada. Claro que eu posso tirar ensinamentos? Claro, eu aprendo que com a atitude de José que eu devo perdoar, que eu devo ter um coração grato, que não é porque as pessoas fazem mal para mim que eu devo responder o mal com o bem. E às vezes Deus pode produz coisas boas na nossa vida, mas não é específico. Não é ponto por ponto vai encaixar comigo porque eu quero que encaixe. Não. Eu tenho que entender o contexto histórico do que está acontecendo ali, do que Deus está fazendo. O livro de Gênesis é uma história, tem um propósito redentivo ali. Abraão não foi chamado só para ser rico e gerar um filho, né? Aí vai vir aquelas pregações assim, dê o seu Isaac, né? Entregue o seu Isaac para Deus. Não, meu amigo, se você for entender, Isaac também é uma pré-figura de Cristo. O Isaac que foi poupado ali, né, pelo cordeiro que Deus providenciou, foi o cordeiro que Deus imolou depois. Abraão não imolou o filho dele, mas Deus foi lá e moeu o filho dele para provar que ele amava o mundo. Deus pediu para Abraão que ele desse uma prova de amor, me entrega teu filho. Deus parou aquilo tudo. Não precisa entregar teu filho, você já provou que você me ama. Né? E o próprio autor de Hebreus, ele fala da fé de Abraão, que ele diz que Abraão não temeu oferecer Isaac, porque naquela conjectura da sua vida, ele já entendia que Deus era onipotente até para ressuscitar Isaac dos mortos. Então, foi por isso que Abraão não teve receio de entregar o filho dele. Só que Deus interrompeu a situação. Só que em outra montanha, em outro monte, um pai ofereceu o filho para provar o amor dele para o mundo. Então, como é que eu vou usar o texto e dizer entregue o seu Isaac? Não. Você vai para o Novo Testamento, o que Deus quer que nós entreguemos para ele é o nosso coração. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, ofereçam vocês como um sacrifício vivo, de que vocês entenderam que vocês foram salvos do mundo. Então, aí vem um pastor e entrega o seu Isaac. Não, meu amigo, o único sacrifício que Deus está pedindo é um sacrifício de vida, porque ele te matou o seu velho homem lá na cruz, e agora você oferece um sacrifício vivo de vida. Um outro texto, Rodrigo, que normalmente as pessoas usam, eu estou até escrevendo um sermão sobre ele, é Davi e Golias, que a gente exageradamente transformou numa metáfora. Né? Golias é sempre relacionado com uma dificuldade a ser vencida, como o desafio, o gigante a ser derrubado, a doença. Eu não estou negando que Deus pode nos ajudar a vencer grandes desafios. Só que a questão do texto não é somente essa. A gente tem, se você for ler o texto ali de Davi e Golias, a gente está num momento de transição. De um lado tem o rei Saul, que se afastou de Deus e perdeu a direção do povo, e ele está acovardado diante dos filisteus. Do outro está o ungido, Davi, o ungido do Senhor, que se levanta com autoridade para resistir um povo que se levantou, que historicamente, desde o livro de Juízes, se levantou contra o povo de Israel, e não somente como o povo de Israel, quanto povo, mas quanto um povo que servia a Deus. Então a figura de Golias está mais relacionada com a resistência e a oposição a Deus do que um mero desafio físico. Às vezes eu fico pensando, será que as pessoas não entendem que Golias era uma pessoa? Que Golias fazia parte de um povo? Que ele foi ali diante do povo de Deus e zombou diante do Deus vivo? Golias está mais para o espírito do anticristo, que resiste o Deus que estava se revelando ali em Israel, do que um desafio metafórico. Ele é uma pessoa. E sabe o que eu penso, Rodrigo? Que muitas vezes, quando a gente prega exageradamente a metáfora, a gente esquece esse lado pessoal. E aí, quando eu trago para a realidade humana, o Golias pode ser eu. Eu posso ser o cara que está se levantando e resistindo a Deus, dizendo que Deus não existe, dizendo que o evangelho é uma bobeira. Eu sou um cara que se levanta sempre para resistir à palavra de Deus. E às vezes é um cara que precisa ser convertido, que precisa ser mudado. No caso ali, Golias teve um embate com Davi, um embate físico, um embate de guerra. Se a gente for pegar biblicamente, o que vai acontecer no fim do mundo? Todos aqueles que resistiram Jesus até o final, um dia não vão encontrar o Jesus Salvador, mas vão encontrar o Jesus o quê? O Jesus guerreiro que luta pelo seu povo. Então a gente vive num mundo de oposição que resiste à palavra de Deus, que resiste à pregação de Deus e não se rende. Cara, você pode ser esse Golias. Às vezes o Golias que você tem que vencer é o que está dentro do teu coração, é o que está dentro do teu ego. É o cara que nunca quer ouvir a palavra de Deus, que não quer se render e se levanta em oposição.
Eu vou até ler as palavras de Davi aqui, até para validar exatamente o que você disse aí. Sobre a questão, a luta não era contra um povo, ou não era Davi querendo se provar, não era nada disso. Era um homem que estava desafiando a Deus. Davi disse ao filisteu, tá? Você vem contra mim contra a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. A afronta ali, a gente tem que pensar que a afronta ali é teológica. Existe uma cosmovisão dos filisteus, eles eram um povo, eles tinham deuses, eles acreditavam naquilo e eles se opuseram a Israel. Claro que tinha questão agrícola, tinha questão de território, tinha questão de nacionalista ali também, mas tinha uma guerra teológica e isso a gente esquece. E o que a gente vive hoje na realidade, no mundo que a gente vive? Existe pessoas que são igual aos filisteus. Tem os seus deuses, tem os seus pontos, tem a sua teologia e se levanta. Tem a sua própria cosmovisão teológica do que seja verdade e se opõe à verdade de quem? De Cristo. Vai ler o que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Tessalonicenses, que aqueles que negaram a pregação de Cristo vão receber o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo anunciado. O que você está fazendo? Você está resistindo. Ele está te chamando para te salvar, ele está te chamando para te regenerar, ele está te chamando para você ter uma nova vida com ele e você está resistindo. O que você está fazendo? É a mesma rebelião que está em todo o Antigo Testamento, que você vai encontrar nos filisteus, mas você também vai encontrar no povo de Israel. Um povo que ficou brigando com Deus a vida toda, resistindo à palavra do Senhor. E o que aconteceu? Deus trouxe graça até onde ele pôde, mas teve uma hora que ele derramou o juízo. Golias foi o bonzão, o cara, por toda a vida dele, até que ele encontrou Davi. Até que naquele dia, naquele campo de batalha, ele encontrou alguém que encarar ele. A questão é essa, Deus vai te derrubar? Não agora. Mas a Bíblia nos diz o quê? Que haverá um dia de acerto de contas, haverá um dia de juízo. E se você não encontra Cristo como Salvador, se você não encontra Cristo como Senhor, se você não encontra Cristo como o Messias crucificado que te redime e que te salva, você vai encontrar o Cristo lá de Apocalipse. É o Cristo que vem com a espada na mão, que vem para julgar o mundo. E aí você vai ser considerado um inimigo. Então a Bíblia aponta isso. E as pessoas ficam focando nessa metáfora do desafio. E às vezes, cara, o Golias que tem que ser derrubado está aqui, ó, está dentro do coração. É muito bonito eu chegar em cima do púlpito e pregar, ó, Deus vai fazer você vencer. Não, às vezes o Golias que tem que cair é o que está dentro de você. Você tem que se converter. Né? Os povos ali que viveram ao torno de Israel, uns se renderam e outros não se renderam. Uns creram na palavra, na pregação, naquilo que o povo de Israel trouxe como revelação e outros não. E é isso que às vezes a gente exagera tanto e perde um foco tão central dessa mensagem. E às vezes eu, como crente, eu sou Golias, Rodrigo. Às vezes eu estou fazendo coisas erradas porque eu estou resistindo à vontade de Deus. Eu sei, estou ali querendo bater de frente, estou resistindo à palavra do Senhor, estou tropeçando na minha vida, até uma hora que a conta chega. Até uma hora que a conta chega. E a gente tem que ter essa humildade. Galera, acho que temos um programa, né? Acho que deu aí, né? Quase 2 horas de papo aí no geral. Acho que fluiu bem aí. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho aí de assunto aí para quem tá do outro lado do fone de ouvido ouvir aí, pensar a respeito, né? E corrigir aquilo que o Espírito Santo fala aí no teu coração, né? Eu sempre digo, né? A gente crê que o que a gente faz é coisa séria, não é brincadeira, não é entretenimento, né? A gente não faz isso aqui em troca de like, mas para deixar Deus falar e agir na vida de quem Ele quiser agir, né? Onde quer que esteja, e cabe a você que está ouvindo
que ouviu, né, esse episódio, que ouviu essas palavras aí, pedir a Deus aí que, cara, complete no seu coração aí aquilo que a gente falhou, né, e deixar que ele faça a obra. Não sejam Golias diante da palavra de Deus aí, né, Daniel? Muito bom. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência. Queria agradecer, como sempre, aí aos meninos. Começar pelo Chico aí. Chicão, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Hoje foi decidido tudo meio em cima da hora aí na correria aí. A gente se adequou para poder gravar esse episódio, para não deixar faltar. E você estava aí disposto como sempre. Obrigado, tá? De coração, meu amigo. Amém. Sempre disposto aqui, assim que der. Mesmo dia do Jogo do Brasil, estamos aqui. Até mas depois do jogo. A gente gravou depois do jogo. Seria muito melhor se a gente tivesse gravado durante o jogo. Aí eu queria ver. Cara, ficaria fé. Não, mas durante a gravação tava rolando o jogo da Alemanha e do Paraguai e tava bom. A gente parou de assistir pode ter ido pros pênaltis, eu não sei. Ó, vou dar em primeira mão aqui. Chegou a mensagem no meu celular que agora há pouco, Elane mandou assim, ó, a Alemanha foi eliminada nos pênaltis. Olha aí, ó. 7-1 a menos, né? Eu vou sofrer. Mas fala aí, Chicão. Não, é isso aí. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora com a gente aí nos ouvindo. Entendendo que a palavra de Deus, ela... Tem um outro versículo que foi muito mal usado aí ultimamente, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? É um versículo bíblico. Jesus falou isso, da boca de Jesus isso. Mas as pessoas acabam distorcendo da melhor maneira que elas conseguem, né? Elas tentam, né? Exato, mas é muito legítimo isso, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E Jesus também se identifica como sendo a verdade. Então, se você procurar na palavra de Deus conhecer a Cristo, você vai encontrar, porque ele está lá, tá? Se você procurar somente cura, você vai encontrar. Se você procurar prosperidade, vai ter muito pregador aí falando sobre isso. Se você procurar realização pessoal, você vai encontrar isso também. Mas eu te aconselho, procure a Cristo, porque esse é o melhor destino que você pode procurar, porque ele é atemporal a esse mundo. Tudo que você procura nesta terra, seja cura, seja dinheiro, seja qualquer coisa, acaba aqui. Vai durar quanto? 20, 30, 40, 80 anos? Mas vai acabar. Agora, você encontrar a Cristo, isso daí é para a sua eternidade. Lembrando que todos nós somos eternos. Uns para a condenação e outros para a salvação. Muito bom, Chicão. Valeu, cara, pela tua participação. Daniel de Oliveira Marques, o primo mais chegado que um irmão. Obrigado também pela tua participação. Prazer estar contigo aí, tá? Valeu pelo teu tempo. Faça isso se tiver alguma consideração para fazer em pouquíssimos minutos, porque o tempo urge. Eu tô vendo aqui. Está acabando o tempo da gravação. Fala aí. Não, Rodrigo, primeiro, né, agradecer. Né, sempre uma alegria gravar o podcast. E a minha recomendação, cara, é que, como eu falei, dê o primeiro passo. Acho que você deve sair desse programa. A gente não foi muito profundo teologicamente aqui, né? Foi mais um bate-papo esse podcast. Né? A gente não tratou profundamente cada texto, explicando a profundidade deles, mas dê esse primeiro passo. Leia a Bíblia, procure entender qual é o contexto, qual é o histórico, qual é o estilo literário, por que o autor escreveu aquilo. Daniel, hoje, cara, a maioria das pessoas tem Bíblia de estudo, né? As Bíblias de estudo ficaram bastante acessíveis. Cara, essas Bíblias já tem ali uma introdução que já faz você, que vai dar esse direcionamento, e você vai conseguir perceber o contexto do livro, por que ele foi escrito, qual era o propósito do autor, coisas do tipo. Recomenda uma Bíblia de estudo boa aí, na tua opinião. Eu uso bastante a Bíblia de Genebra, mas eu comprei essa Bíblia aqui também, que é nova. E vai sortear aí para os nossos ouvintes. Link no post. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, que foi editada pelo R6 Pro. É uma boa Bíblia de estudo. Legal. Né? Comentário bíblico do John MacArthur também é muito bom. Eu tenho, que você recomendou, é muito bom. Então, e outra indicação é procure pregadores expositivos.
tipo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Emílio Farogalo, agora acho que é o nome dele, do pastor que eu citei lá no começo do cast. Claro que eles são de linha reformada, mais para o calvinismo, mas existem também outros pastores arminianos, que tem o que o Muniz sempre ouve, ele posta lá no... Só que eu esqueci o nome dele agora. Caio Fábio. Com aspas russas. Depois lá no cast a gente tenta, bota lá... Eu tô brincando, tá, gente? Se você chegou de paraquedas aí, não ouça o Caio Fábio. Não perca seu tempo. Não, ouve as antigas, as pregações antigas do... As antigas, beleza. Dos anos 90. Se valer as pregações antigas, pode ser então até o Malafaia. Pode ser até o Malafaia. O Malafaia você vê no vídeo. Se tiver com bigode, pode ouvir. Tá de boa. Então, dê esse primeiro passo. Acho que a melhor coisa que você pode fazer é isso. E pare de ler o texto procurando coisas para você. Procure o que Deus estava querendo falar ali, o que Deus estava querendo ensinar. Não coloque o seu desejo, a sua intenção em cima do texto. Permita que o texto fale com você automaticamente. A naturalidade do texto. A gente lê, o texto tem um propósito, tem um contexto. Quando você lê, procure entender a mensagem natural que o texto está tentando transmitir. Não force algo no texto. A gente tem essa mania, até como cristão, de querer pregar, de ficar tentando trazer interpretações. Então essa é a minha recomendação. Dê o primeiro passo. Saia dessa normalidade que a gente tem vivido e se acostumado com o evangelho raso. Muito bom, Dan. Meninos, obrigado. Obrigado também aí você que ficou com a gente até o final. Peço de sempre, compartilhe o Resistência Podcast e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Tá bom, galera? Muito obrigado. No mais é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Daniel Oliveira. Eu sou Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Eu tenho uma última frase aqui, antes de acabar. Fala, Chico. Você não teve de abertura, mas vai fazer no final, né? Isso. O maior perigo não é não deixar de abrir a Bíblia. É abrir a Bíblia para encontrar nela aquilo que eu já queria ouvir. Eu vou recortar isso aí e botar lá na introdução, que você não fez frase de abertura. Isso, foi no começo, só para te dar trabalho de edição. Vai lá. Tá certo. Valeu, galera. Até o próximo dia 20 aí.